Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu me casei com 32 anos, meu marido muito bom e nossas famílias sempre se deram muito bem. Marido excelente, nós nos amávamos de verdade, mas faltava, sabe, alguma coisa para que o nosso casamento ficasse completo. E o que estava faltando era exatamente um filho. Eu e meu marido, nós éramos loucos para sermos pais. Temos um filho, queria tanto engravidar. Eu tentava várias vezes. Aliás, tentativas não faltavam, o que demonstrava exatamente como o nosso casamento era saudável. No entanto, eu não conseguia engravidar. Quantas e quantas vezes eu tentei. Conversei com uma amiga, ela me aconselhou que eu procurasse um médico para ver o que acontecia. E quem sabe tentar um tratamento. Segui os conselhos dessa amiga e resolvi então ir a um médico. Com ele eu fiz vários exames, comigo nada de anormal. Meu marido resolveu também ir ao médico fazer exames. Quem sabe o problema até fosse com ele. Após os resultados dos exames, também com ele, nada constatado, nada de anormal. Então eu vi que eu precisava mesmo ter uma conversa com Deus, né? Pedi então a Deus que fizesse conforme a sua vontade. Se não fosse por ser mãe, que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, tirasse de mim a ilusão de ter um filho, porque já fazia muito tempo que eu buscava aquela gravidez e não conseguia. Mas Deus me mandou uma resposta. E exatamente depois de 2 meses, eis que eu engravido. Quanta alegria! Mas eu precisava ter a certeza absoluta. Eu não queria contar nada para o meu marido sem ter a certeza. Antes de falar para o Paulo, eu fui ao médico e recebi a notícia mais esperada da minha vida. Está confirmadíssimo. Você está gravidíssima, dona Márcia. Quantas felicidades! Eu saí do médico muito feliz. Eu não vi a hora do meu marido chegar em casa para eu contar para ele sobre a grande novidade. Enfim, a noite chegou quando meu marido abriu a porta e eu gritei: amor! Ô amor! Tá preparado? Tô, amor! Eu tô grávida, amor! Eu tô grávida! Ah, Paulinho Boa Pessoa, foi uma grande comemoração. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele me pegou no colo, me rodou, me beijou, me abraçou e me disse depois, logo em seguida: agora calma, pelo amor de Deus, descansa, que eu não quero correr nenhum risco com essa gravidez. Contei, agora sim, para as nossas famílias, e quanta felicidade, meu Deus. Agradecia muito a Deus por finalmente ter conseguido ficar grávida. A gravidez transcorreu de maneira normal. Fazíamos muitos planos, enquanto víamos a minha barriga crescer. Paulo e eu estávamos radiantes de felicidade. Já sabíamos, depois dos exames, seria uma menina, e ficávamos horas escolhendo o nome da nenê. Até que o grande dia chegou. Madrugadinha, eu comecei a sentir aquelas pontadas, aquelas dores. O Paulo acordou meio assustado, marinheiro de primeira viagem, e prontamente me levou à maternidade. 3h da manhã, eu dei entrada na maternidade. E a criança nasceu às 8h40. Quanta alegria, quanta felicidade, meu Deus! Todos vieram me ver, amigas, familiares, enfim, nasceu um bebê lindo, saudável, peso normal. Eu logo saí da maternidade, me deram alta, porque o parto foi normal, até isso aconteceu. Essa criança foi venerada desde sua concepção. Procurávamos colocá-la em primeiro lugar na nossa vida. Paulo, meu marido, não sabia o que fazer para que a nossa filha tivesse sempre o melhor. No primeiro aninho dela, no primeiro aniversário dela,
fizemos uma festa, sabe? Ah, tu vai falar, mas ela não vai se lembrar, é o primeiro ano da criança. Não. Primeiro ano para nós tinha uma importância ímpar, até porque as fotos seriam guardadas como lembrança. Tudo corria bem. Aos 6 anos de idade, nós resolvemos matricular nossa princesa Luciana, o nome dela, numa escola pertinho de casa, uma escola particular, já voltada para criança exatamente dessa idade. No começo, ficamos até com medo de que ela não se adaptasse, aquela preocupação de pai e mãe, ainda mais pai e mãe de primeira viagem. Mas qual não foi a nossa surpresa, que ela se adaptou com uma facilidade incrível e muito bem. Sempre foi uma menina meiga, educada, doce. Eu até me arrisco a dizer que ela tinha uma inteligência precoce. Às vezes, até nos surpreendia com perguntas, cada pergunta. Para a idade dela, não era assim muito comum, não. Perguntas bem formuladas e inteligentes. Luciana chegou aos 9 anos de idade. Em seu aniversário de 9 anos, fizemos de novo, como em todos, uma festa linda e inesquecível. Com 9 anos, nós alugamos inclusive um salão de festas. E ela pôde convidar todas as suas amiguinhas de escola. Foi de fato uma festa linda. Luciana sempre agradecia por tudo que fazíamos a ela. Sabe, uma criança compreensiva, amorosa, generosa, incrível. Mas ela sabia, ela não era egoísta, sabe? Não era aquele tipo de criança egoísta. Ela sabia do nosso sacrifício, do nosso esforço e sabia reconhecer, apesar de 9 anos de idade. Olha, ela se revelava a melhor filha do mundo. Um certo dia, Luciana foi à escola normalmente. Eu fiquei em casa com os meus afazeres, meu marido foi trabalhar e eu resolvi que eu iria ao mercado fazer algumas compras. Quando cheguei do mercado por volta de 9 da manhã, porque eu fui cedo, logo que eu entrei, o meu telefone tocou e era da escola da Luciana. Alô, é a dona Márcia? Sim, é a dona Márcia. Pois não, aqui é da escola onde a Luciana estuda. E nós estamos ligando para a senhora para dizer que a Luciana não passou muito bem. Então nós gostaríamos que a senhora viesse buscá-la. Olha, eu nem esperei que aquela mulher terminasse a frase. Corri para a escola. Peguei o carro do meu marido, em 10 minutos eu já estava lá. A diretora, muito atenciosa, me falou que a professora percebeu que o nariz da Luciana começou a sangrar. E aí ela tirou a Luciana da sala, a levou à diretoria, com o auxílio de uma funcionária. Depois a levaram ao banheiro para tentar estancar o sangue, até que conseguiram. Mas ela teve um sangramento importante. A professora ficou assustada, porque não foi aquele sangramento que veio assim e logo parou. Foi forte. Nossa, eu ao ouvir aquilo, qual é a mãe que não fica preocupada, né? Eu fiquei totalmente sem chão. Agradeci a atenção dispensada à minha filha e de lá mesmo, da escola, eu fui direto pro médico. Contei pro médico tudo que tinha acontecido e a princípio ele me disse: olha mãe, não se preocupe não, o tempo está muito seco. O que está acontecendo é o seguinte: está faltando umidade relativa do ar. E de fato estava mesmo. E sangramento no nariz com o tempo assim é muito comum. Fica tranquila, isso na minha opinião não é nada. Lógico, fiquei um pouco mais aliviada. Lógico que ainda preocupada, mas aliviada. Cheguei em casa, agora sim, telefonei para o meu marido em seu trabalho, contando tudo que tinha acontecido. E ele também ficou preocupado. Inclusive, nesse dia, ele veio mais cedo do trabalho. Isso tudo aconteceu numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu resolvi dar um descanso para a Luciana. Eu não a mandei para a escola. Eu fiquei com medo de que ela tivesse sangramento de novo no nariz. Sabe, eu fiquei cismada com aquilo. Pensei comigo, ela não falta nunca da escola, portanto, uma vez que ela falte, não vai fazer falta. Na segunda-feira,
tudo voltou ao normal. Ela voltou para a escola, eu conversei com a diretora e avisei que qualquer coisa que acontecesse de anormal, que me telefonassem imediatamente. Claro que sim, dona Márcia. A senhora sabe o quanto é que somos responsáveis? Pode deixar. E graças a Deus, nada de anormal aconteceu. E assim, passou a semana. Ufa, quando chegou na sexta-feira, a Luciana, ela não acordou bem. Eu e o meu marido Paulo, nós ficamos preocupados. E resolvemos também na sexta-feira dar uma folga a ela, não mandá-la para a escola. Ela amanheceu com um pouco de febre, estava febril. E eu imediatamente fiz a Luciana tomar um banho e logo em seguida levei a Luciana ao médico. Porém, antes disso, eu entrei no banheiro e vi que a minha filha, ela estava nua, e eu notei que ela tinha emagrecido, porque você sabe como é que é o olhar de mãe. O olhar de mãe fotografa cada vez o filho, a filha. Quando eu vi ela peladinha, eu percebi alguns ossinhos. Falei, esses ossos não estavam aparentes, pelo menos não a coisa de 3 dias atrás. O que aconteceu? E eu vi que ela tinha emagrecido e eu comentei tal fato com o meu marido. Fomos ao médico, um outro pediatra. Contei a respeito do primeiro sangramento, depois o emagrecimento percebido em Luciana e também a febre que ela teve. Que em casa eu tinha inclusive medido a sua temperatura e ela estava com 39 graus. O médico confirmou a febre, me fez algumas perguntas e resolveu então, a partir daí, pedir alguns exames. No dia seguinte, levamos a Luciana para fazer os exames. Voltamos para casa e a Luciana estava cansada. Eu percebia que a minha filha não tinha apenas emagrecido, ela estava um pouquinho abatida, desanimada, sabe, cansada. Falei, filha, descansa um pouco, mas depois, vamos comer algo e aí se você quiser eu te levo a passear, a gente pode ir num parque, que tal? Tá bom, mãe, né? Ela me olhou assim com aquele jeitinho meigo dela. Tá bom, mãe. Foi o que ela fez. Foi dormir um pouco. Ela sempre foi muito meiga, assim, compreensiva, como eu tô falando desde o comecinho da carta. Fui fazer as coisas de casa, aquela coisa de dona de casa, mas eu estava muito preocupada com a Luciana. Meu marido resolveu, apesar do sábado, ir até o trabalho, mas coisa de meia hora, 40 minutos no máximo, depois de ter dormido, a Luciana acorda, me chama e ela falou, mãe, vem cá, eu tô com tontura, mãe. Ai, eu tô com ânsia de vômito também. Imediatamente eu corri ao quarto e fui olhar o nariz dela. E aí, sabe, Paulinho, boa pessoa, eu me assustei muito porque eu vi que o nariz dela voltou a sangrar. Que é isso, meu Deus? Que a minha filha tem, ela que nunca teve nada. Eu não tive dúvida. Levei-a imediatamente ao médico. Novos exames, mais exames, enfim, Luciana desta vez, o médico ficou assustado. Internaram a Luciana. Mãe, é melhor a gente internar, porque aqui dentro do hospital a gente pode fazer exames mais específicos. Então é melhor a gente internar. Pelo menos a gente tira de vez as coisas da frente, tira a dúvida. A senhora me entende? Sim, eu entendi, doutor. Mas aquilo para mim, deixar a minha filha internada, aquilo foi terrível. Eu queria saber o que ela tinha. Não havia resposta. Meu Deus, eu telefonei então para o meu marido e ele também imediatamente compareceu ao hospital. Ficamos lá, eu e ele, aguardando, rezando, aguardando o resultado dos exames. Já era tarde e o médico nos disse que era melhor que a gente fosse para casa,
porque nada poderia naquele instante ser respondido de maneira objetiva. Meu marido voltou para casa porque ele tinha que inclusive trancá-la, e eu fiquei tão alucinada que eu deixei tudo destrancado em casa. Fiquei eu no hospital, fiquei lá na sala de espera. Eu não pregava os meus olhos e passei a minha noite inteira ali. Foi a noite mais terrível da minha vida. O amanhecer chegou, eu pedi para ver a minha filha, entrei no quarto, ela dormia calmamente. Logo o médico me chamou, fomos para uma sala em particular, ele queria falar comigo. Dona Márcia, bom dia. Por favor, pode fechar a porta? Os exames estão prontos, doutor? Sim, dona Márcia. E então, doutor? E eu, desesperada, perguntei: doutor, por favor, afinal de contas, o que tem a minha filha? Os exames saíram? Sim. Olha, o que eu tenho para falar para a senhora não é uma boa notícia, mas não há outra. Eu tenho que ser claro e objetivo na minha função de médico. Tua filha tem leucemia. O que, doutor? Não é possível. Deve haver algum engano. Leucemia? O senhor tem certeza? Infelizmente, dizem os exames e eu acabei de confirmar. Lamentavelmente, ela tem leucemia. Eu perdi o chão, eu apaguei, as minhas pernas bambearam, amoleceram, eu caí sobre uma poltrona, eu apaguei. Quando eu retomei assim a minha consciência, eu pensei: o doutor está enganado. Ele só pode estar enganado. Esses exames não dizem isso, ou se dizem isso, estão dizendo errado. Eu recobrei a consciência e ainda queria uma confirmação, mas o doutor lamentavelmente confirmou. Era isso. Minha filha, com apenas 9 anos de idade, tinha leucemia. Foi nessa hora que bateu aquele desespero. Eu tinha que telefonar para o meu marido. E para dar aquela informação tão difícil, liguei para ele. Meu marido atendeu e quando eu passei a notícia, ele também se desesperou. Foi correndo ao meu encontro. Enquanto eu aguardava, eu pensava: meu Deus, ela não merece isso. Ela só é uma criança. Ela só é uma menina de 9 anos, Senhor. Tão magrinha, tadinha, tão acabada, mas ainda tão cheia de esperança. Seus olhos ainda luziam a esperança. E aquilo me dava mais desespero, ver a minha filha com 9 anos, assim, magrinha, tão doente. Oh, meu Deus! Começava o momento mais difícil da minha vida. E todos diziam: Márcia, vá um pouquinho para casa, vai descansar, a gente fica aqui no seu lugar. E eu dizia que não, que eu queria ficar com a minha filha. A minha filha ficou ao todo internada naquele hospital 33 dias. Teve uma pequena melhora. O médico e sua equipe resolveu dar alta para ela, porque o tratamento deveria ser feito em casa agora. O que tinha que ser feito no hospital foi feito. Então nada agora impedia que ela ficasse em casa. De certa forma, aquilo representou uma certa tranquilidade, uma certa felicidade. Era uma notícia boa. Logo arrumamos a Luciana,
e fomos para casa. Ela também ficou muito contente. E uma irmã minha preparou com todo carinho o quarto dela, enfeitou, colocou as bonecas, colocou algumas bexigas de penduradas, fez a cama da preferência dela, a comidinha que ela gostava, o doce que ela gostava. Ela foi, como sempre, muitíssimo bem recebida pela família. Os dias se passavam, Luciana apresentava melhora, os exames não constavam assim com um avanço importante da doença e a vida continuou. Parece que deu certo. Oh gente, tomara Deus, a expectativa nossa era para isso. 6 meses depois, meio ano depois, eu percebi uma mudança em Luciana. Ela não era de reclamar, de jeito nenhum. Você sabe como é que é criança, né? Dificilmente reclama. E eu disse a ela: filha, hoje é domingo, vamos passear com seu pai? Seu pai quer almoçar num restaurante à beira da estrada. Vamos passear um pouquinho, vamos sair, vamos curtir um pouco a vida. E ela nesse dia me falou: mãe, olha mãe, eu acho melhor a gente comer por aqui mesmo, mãe, porque eu não tô bem. Como assim, filha? O que você tem? Eu não sei, mamãe, eu tô com tontura, mal-estar. E quando ela falou isso, eu fiquei estática. Eu chamei o meu marido e na mesma hora, com medo, a gente resolveu levá-la para o hospital. Chegando ao hospital, novos exames. E Luciana, de novo, teve que ficar em pé. Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. O médico nos chamou em uma sala e nos falou: seu Paulo, dona Márcia, infelizmente, os exames estão mostrando que o câncer da sua filha, ele não regrediu. Ao contrário, até houve uma evolução. Eu disse: como, doutor? Estava indo tudo bem. Já 6 meses assim, que ela estava legal, estava tudo certinho. Como é possível? Muitos não reagem às drogas, mas nós vamos mudar as drogas, mudar o tratamento. Tentaremos outros remédios. Vamos começar hoje mesmo. Por isso ela vai ter que ficar internada. E a Luciana ficou internada. E a cada dia que passava, ao invés de melhora, ela piorava. Eu procurava não chorar na frente dela. Ficava o tempo todo ao seu lado. E nada da Luciana melhorava. Ela me dizia: eu vou ficar boa, mamãe. Viu? Não vou, mãe? E eu dizia: claro que vai, filha. Claro que vai. Você é uma menina cheia de vida e de saúde. Vai ficar boa sim. E você vai sair desse quarto e nós vamos voltar para casa. Mas infelizmente, as notícias não combinavam com o meu otimismo. Luciana não reagia ao tratamento. Até que, infelizmente, foi quando eu ouvi que a minha filha estava na UTI. Que palavra, que combinação de letras terrível para uma mãe. Nenhuma mãe merece isso. Nenhuma criança no mundo merece isso. Ir para uma UTI. Eu comecei a falar com Deus: Deus, Pai poderoso, meu Senhor, eu não mereço isso. Afinal de contas, que mal que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi? E se eu cometi um pecado, o pecado foi meu, Senhor. Foi meu. Então eu que deveria estar numa UTI, não a minha filha. Ela é uma criança pura, inocente, só de 9 anos. Senhor, eu não estou questionando, Senhor, a sua justiça, quem sou eu, mas será que isso pode? Ela só tem 9 anos, Pai. Por falar em pai, quem chegou foi o meu marido.
E nós nos abraçamos, ele desesperado. De repente, uma enfermeira, vendo o meu sofrer, chegou até mim e falou: mãe, oi, mãe, entra aqui. Não é o momento de entrar na UTI, mas eu acho que ela quer falar com você. Obrigada. Eu agradeci a enfermeira e entrei. Fui direto onde estava minha filha. E as lágrimas eu não conseguia conter. Quando eu me aproximei, a minha filha abriu os olhinhos, abriu um meio sorriso. Ela percebeu que eu estava chorando. E ela falou: mãe, oi filha. Mãe, não chora, mãe. A senhora é a melhor mãe do mundo. Tá ouvindo? Tô chorando não, filha. Não tô. Eu não tô chorando. Eu tô aqui para dizer que você é que é a melhor filha do mundo. A mais especial, a mais bonita. Como um agradecimento, ela apertou a minha mão e depois fechou os olhinhos. Seria uma despedida? Será? A enfermeira, que conhecia daquilo tudo, me puxou pela mão. Eu entendi. Era uma despedida. Quando eu saí da UTI, os familiares já tinham chegado e eles me abraçaram. Tentavam o impossível, que era me confortar. Abraçavam o Paulo, familiares meus do Paulo, meu marido. E, lamentavelmente, antes que aquele dia terminasse, a pior notícia do mundo: minha filha, com 9 anos, antes de completar 10 anos, se despedia dessa vida. A minha filha acabava de falecer. Não pôde haver tristeza maior para o coração de uma mãe. A minha vida tinha perdido completamente o sentido. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu entrei em depressão. Paulo também muito triste. A vida para ele não tinha também por que continuar. Ele precisava ter forças, porque ele precisava trabalhar. Eu me entreguei totalmente, eu não comi, eu não fazia mais absolutamente nada da minha vida. Eu me revoltei completamente, eu me revoltei. 6 meses se passaram e a saudade cada dia ficava pior, me matava aos poucos. Meu marido muito triste também, porém solidário à minha tristeza, sempre me dando força para eu tentar me reanimar, me reerguer. Uma tarde, sozinha em casa, eu fui ao quarto da Luciana e eu desabei de chorar. Chorava copiosamente. Vi algumas roupas dela que eu ainda não havia desfeito, sabe, aquela lembrança. O cheiro dela no quarto. O quarto havia ficado montado. A minha cabeça estava montada para aquelas lembranças. Era como se ela pudesse voltar, que ela fosse voltar. Deitei na caminha dela, peguei o travesseirinho dela assim, eu abracei. E depois eu coloquei o travesseirinho dela debaixo da minha cabeça. E como num milagre, eu adormeci. Eu dormi profundamente, como há muito tempo eu não dormia. Sonhei com a Luciana pela primeira vez. E no sonho, a minha filha estava linda, vestida de branco e serena. Ela me fitava de forma doce e me falou: mamãe, não fica triste. A minha passagem pela terra foi curta, mas logo a senhora vai voltar a sorrir e vai ser feliz de novo. Eu agradeço por a senhora ter sido a melhor mãe do mundo para mim, dedicada, amorosa, compreensiva, e soube me educar muito bem. Diga ao papai
que eu sempre também irei amá-lo. A vida, mamãe, tem que prosseguir. A vida tem que continuar. Quando no sonho eu fui falar com ela, não houve tempo, porque ela foi sumindo até desaparecer por completo. Acordei assustada, chorei muito. Meu marido chegou, eu contei o sonho para ele, ele se emocionou e também chorou de saudade da nossa filha. O tempo correu, passou, mais um ano se passou da morte da nossa filha. Meu marido costumava levantar bem cedinho para ir à padaria buscar o pão logo pela manhã. Eis que quando ele abre o portão de nossa casa, se deparou com um embrulho. Ele ficou assustado, abriu aquele embrulho. Havia um cobertor fininho que envolvia um bebê, um nenê. Ele ficou desesperado. Ele pegou o nenê e levou para dentro de casa, gritando para mim, para eu ouvir, para todo mundo ouvir. Quando eu vi aquela criança, eu me desesperei, dizendo: meu Deus, o que é isso? Nós abrimos o cobertor e o nenê estava até com um cordão umbilical. Ficamos sem saber o que fazer. Abrimos totalmente o cobertor e havia um bilhete: cuide dessa criança para mim. Infelizmente eu não tenho condição. Não se preocupe, porque eu sei que ele está nas melhores mãos. Meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Vamos para a polícia. Indaguei ao meu marido: calma. Primeiro, vamos comprar tudo que ele precisa. Depois a gente faz isso. Mais tarde, fomos de fato a uma delegacia e fizemos a queixa. Contamos tudo o que havia acontecido. O delegado me disse que a criança não podia ficar conosco, porque se a mãe não fosse encontrada, certamente a criança ficaria num abrigo e posteriormente seria colocada para adoção de maneira legal. Por um instante, lembrei do sonho que eu tive com a minha filha. Lembrei quando no sonho ela me falou que eu logo seria feliz novamente. Todos os trâmites foram feitos. Fomos chamados perante o juiz para relatar o que ocorrera. E a criança de fato foi para um abrigo. Fiquei triste. Então eu pedi ao meritíssimo juiz se eu poderia conversar com ele em particular. A princípio, o juiz negou. Mas eu falei: olha, vai ser muito curta a conversa, breve. Por favor, meritíssimo. Ele aceitou. E então eu contei tudo o que tinha acontecido na minha vida. Falei para ele até do sonho com a minha filha falecida, dizendo para ele: meritíssimo, eu tenho a impressão de que essa criança veio para eu cuidar. O juiz se comoveu e disse que infelizmente ele não poderia fazer muita coisa por nós. Ele tinha que respeitar a lei da adoção. Voltamos para casa e após uma semana, um psicólogo e uma assistente social visitaram a nossa casa. Nos fizeram um monte de perguntas. Foram embora sem nos dizer muitas coisas. 3 dias após, fomos chamados ao abrigo e fomos prontamente, tanto eu quanto Paulo. Senhora Dona Márcia, senhor Paulo, o juiz responsável pelo caso desse bebê concedeu a guarda provisória dessa criança a vocês. Meu Deus! Jura? Ele nos concedeu a guarda do bebê? Sim, provisoriamente. Tá, mas concedeu? Sim, mas vocês serão monitorados. Olha, mais do que depressa, monitorado ou não, assinamos aquele papel ou aquela papelada e levamos o bebê para casa. Quanta felicidade! Parecia um sonho. Meu marido radiante, minha família, a família dele. Eu então não cabia em mim de tão feliz que eu me sentia. Depois de algum tempo, recebemos a notícia mais feliz de nossas vidas. Diante do juiz, recebemos a guarda definitiva de nossa filha.
Sim, o bebê era uma menina. Os anos se passaram. Juliana era uma menina meiga, carinhosa e cada vez mais parecida com a Luciana. Não contamos nada para ela ainda, pois não sentimos essa necessidade. Estamos felizes porque ela corresponde todo o amor que damos a ela. E agora compreendo que Deus não deixou a Luciana comigo, porém deu a mim e deu ao meu marido uma outra criança que nós amamos com toda a intensidade desse mundo. Hoje em dia, ela, a nossa outra filha, a Juliana, já tem 9 anos. Mudamos de casa, de cidade, porque ficamos com muito medo da volta da mãe arrependida. Por isso que no começo da carta eu já escrevi para você que os nomes seriam todos trocados. Obrigado, Paulinho, por essa oportunidade. Sou do interior de São Paulo, moro em Sorocaba, mas peço que não divulgue exatamente aonde eu moro. Fiquem todos com Deus. Essa carta linda, mas ela só será completa se você, a partir de agora, fizer aqui o seu comentário.